Olá, pessoal, todos bem-vindos aqui a mais um Esquenta Ciendo, né? A gente vai aqui estar com vocês, então, só esperando que o professor Vitor Nóbrega para estar batendo um papo aqui com a gente, um papo bem rápido, um papo bem tranquilo, um convite aí a ele, né, do Esquenta Ciendo, né? Então, vamos aí com a gente, só esperar o Vitor Nóbrega aqui entrar. Pessoal, o Ciendo, né, começa dia 26 de setembro, tá? E, né, termina, teoricamente, dia 29 de setembro, porém, né, as palestras vão ficar disponíveis por, né, 60 dias. Então, você vai poder ver e rever as palestras do Ciendo por 60 dias. Então, né, muita gente reclamava que o Ciendo era no final, né, do mês de novembro, e pegava aí o Vitor aí apareceu, né, só ligar a câmera dele. E muita gente reclamava, né, pessoal, que que não tinha pouco tempo, que era ruim, né? Vitor, quando quiser entrar, cara, fique à vontade, viu? Pronto, ele apareceu aí, né? Dizia que era ruim, né? Que o tempo era ruim, que tinha um Natal, Ano Novo, então tudo isso atrapalhava aí o andar da carruagem para o pessoal ver o Congresso, e foi ótimo, né, Vitor, que a gente antecipou para setembro e não conflita, né, com o Dental Canal, né? Então vocês vão ter aí 2 meses para ver e rever quantas vezes você quiser. Você pode botar até a aula do Vitor, né? Tem um hands-on de pino de fibra, e aí vocês podem até treinar isso, né, no consultório de vocês. Bem, pessoal, aqui é meu amigo Vitor Nóbrega, especialista em mestre em endodontia, né, coordenador do curso de pós-graduação, né, em endodontia. É um dos caras que eu mais vejo que se garante na microscopia, né? Eu já disse a ele várias vezes que no dia que eu tiver que fazer um canal, vou bater em Caruaru, né? Tô ficando velho, né, pessoal? Vai quebrando o dente, então não é opção minha tratar ou não tratar canal. Uma hora ou outra eu vou precisar fazer um. Então, meu amigo, seja muito bem-vindo aí, né? E vamos bater um papinho aí sobre seu tema. Falei, vamos lá, cara. Se apresenta aí um pouquinho, fala um Meu pouquinho. amigo, primeiramente, boa tarde aí, pessoal. Para mim é um prazer, cara, estar conversando aqui com você hoje de um tema que eu gosto muito, né? Um tema que eu estudo bastante e que eu acho que é cada vez mais, né? É uma área que o pessoal que trabalha com endodontia, né, tem que começar a dominar esse tema, né? Primeiro, por diversos fatores, né? Mas um dos principais que a gente vê é questão de trinca e de fratura, certo? Acho que se a gente pensa, né, em promoção de saúde, né, ou seja, se eu faço um tratamento endodôntico e quero que esse dente dure por muitos anos na boca do meu paciente, é fundamental que a gente aprenda a dominar etapas de colocação de pino de fibra de vidro, é fundamental que a gente comece a trabalhar com blindagem e selamento coronário adequado, né? Ou seja, é um tema que eu me identifico muito, Samuel. Há muitos anos atrás, né, eu gosto de comentar essa história, eu comecei na endodontia, né, e logo quando eu abri o consultório, cara, eu tinha um tio meu que ele fez, Vitor, no dia que você abrir o consultório, eu quero ser atendido por você. Eu tenho o maior carinho do mundo por esse meu tio, e há 9 anos atrás, quando eu abri meu consultório, ele fez, Vitor, estou precisando fazer um tratamento endodôntico, tratamento de canal, e naquela época eu já gostava de canal, né, era apaixonado pela área, e fui atender meu tio na maior felicidade do mundo, né, sendo que era um segundo molar inferior, Samuel, a limitação da abertura de boca, uma situação um pouquinho atípica, eu estava com bastante dificuldade, e nesse dia eu olhei para ele e fiz, tio, vamos combinar o seguinte, eu vou fazer 2 sessões, você vai voltar daqui a uns 4 dias para mim, né? E o que é que você acha que eu escolhi de material de selamento coronário para 4 dias, Samuel? O que é que a gente coloca? Só um pouquinho aqui, eu engasguei. Ah, tá. Pois é, cara, né? Antigamente a gente botava o óxido de zinco eugenol, né? Pois Aí é, você
Nem a galera, não sei nem se tinha, né, cotozol, alguma coisa assim, né? For mais velho, nem usava isso, era óxido de zinco eugenol direto. E aí, o que é que eu fiz, né? Coloquei o algodãozinho lá, né? Isso 9 anos atrás, cara. Coloquei o algodão, coloquei o óxido de zinco eugenol e meu tio voltou com 4 dias. Para minha surpresa, quando eu abri, o que é que estava lá? Tava fraturado, cara. O dente do meu tio tinha fraturado. Meu tio é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, mas fraturou e tudo indica, né? Por falha restauradora, né? 90% aí de ter sido a minha falha restauradora. E desse dia em diante, eu comecei a estudar para saber como que a gente pode evitar isso, né? E te juro que foi a última vez dentro do meu consultório, dentro dos meus cursos, que eu me recordo de algum dente meu ou que é supervisionado por a gente ter saído aí com cotozol, com óxido de zinco e eugenol, devido à preocupação que eu comecei a ter com blindagem coronária. E seguindo essa linha de raciocínio, né, quando a gente começa a estudar blindagem coronária, é inevitável que a gente comece a estudar sobre pinos, por conta que a gente vê que os pinos de fibra de vidro, eles têm que ser colocados com a técnica específica, de maneira adequada, para que a gente possa evitar e prevenir as fraturas radiculares, né? Acho que é algo que no meu tema, né, que é um tema que eu gosto muito, né, já enfatizei, mas a gente destrinchou muito isso, né, na nossa aula do Ciendo. Preparei com todo carinho, né, 100% aí baseado em evidência científica, para que o pessoal tenha um ganho muito grande. A gente fez um hands-on, né, Samuel? Bem bacana aí. Foi. E quem puder participar aí do evento vai ser um evento ímpar, né? E vai É, ser especial para todos, cara. o que é melhor, né, Vitor, é que o cara não precisa nem sair da casa dele, que o cara pode treinar até com você no consultório dele, né? Ele pode abrir ali o computador, botar lá sua aula, né? Comprar um pinozinho de fibra, né? Isso. Fazer o que você está fazendo ali no troquel. E, pô, legal, tô repetindo o que ele está fazendo aqui, né? Aprendendo ali com você, quase do seu lado, né? Não é do seu lado, mas quase do seu lado. Cara, se tu quiser mostrar algum slide aí, mostra um pouquinho aí da tua aula. Pessoal, Não, lembrar que isso aqui é apenas o Esquenta Ciendo, tá? É aqui só para vocês terem uma ideia geral da aula do Vitor, mas a aula dele vai estar no congresso, né, no dia 26 a 27 de setembro, e ter aí até 60 dias para ver e rever. Samuel, só te fazer uma pergunta, cara. A gente tá ao vivo pelo teu canal do YouTube? Tá, também. Tá o que tu tá olhando os dois para uma tela, tu tá olhando meio para o teu Instagram, é? Porque tu tá olhando tanto aqui no meu como no teu, tá olhando de frente para alguma outra coisa aí. É porque eu tô pelo computador aqui, e eu uso o monitor, né? Fica de lado. Mas Ah, eu tá. poderia, se pode mandar o link do YouTube, pessoal lá do grupo, tá todo mundo solicitando algumas pessoas aqui no Ah, privado. tá, cara. Pede para entrar no Endodontia 100% online, tá aberto. O Ainda não. canal Endodontia 100% online, aberto. Qualquer um pode ver. Com certeza, só avisar aqui, pessoal. Avisa aí. Endodontia 100% online. Tranquilo. Samuel, eu vou compartilhar aqui parte da tela, mas tem alguns temas, né, que a gente bate muito na tecla e vai enfatizar muito Aula. durante a aula. Deixa eu só ver se eu vou conseguir compartilhar aqui. Tá compartilhada a minha tela, Samuel? Tá aí? Tá. Tá. Foi. Ótimo. Ok. Pessoal, para quem não me acompanha também, tá? Esse é meu Instagram aí, Victor Nobre HC. Qualquer dúvida, vocês podem mandar direct, mandar mensagem no WhatsApp. Samuel, eu tenho muito contato com o Samuel e a gente segue a mesma linha de filosofia de acessibilidade, né, meu amigo? Acho que o caminho da acessibilidade, principalmente pela internet, é uma ida sem volta. A primeira coisa, né, Samuel, que a gente, quando vai conversar de pino, eu acho que todo mundo lembra assim, faz. Ah, Vitor, vai colocar um pino de fibra de vidro, e isso aconteceu muito, cara, muito com os meus indicadores. Eu colocava o pino de fibra de vidro e o cara me ligava, fazia, Vitor, o pino não está em 2 terços. Você já ouviu isso, Samuel? Fez, cara, Tá. Tá. coloquei o pino de fibra de vidro e o pino de fibra de vidro não está no comprimento de 2 terços.
E eu comecei a me questionar na época, eu fazia, poxa, vou dar um exemplo, se a gente está trabalhando um canino 25, 26 milímetros, você colocar um pino, seja metálico, seja de fibra de vidro, num canino, quanto de dentina será que a gente tem que remover, né? E aí eu comecei a pensar, poxa, será que faz algum sentido eu desgastar a dentina para aprofundar um pino, né? Todos os trabalhos que a gente vem cada vez mais pesquisando mostram o quanto é importante a dentina, que dentina é o ouro da endodontia, e qual que é o benefício, né, da gente ter um pino em 2 terços. E eu fui pesquisar isso na literatura, cara, e é um trabalho de 1985, que eles pesquisaram que na época que, primeiro que toda a literatura de 2000 para trás era de núcleos metálicos, tá? Núcleo metálico, pinos rosqueáveis. A literatura de 2000 em diante é que a gente começa a ver coisas de fibra de vidro. E qual que foi o problema que a gente teve? Acho que foi quase um problema aqui histórico. A gente começou a utilizar os protocolos de pinos metálicos para pinos de fibra de vidro. Tudo que havia sido estudado de pinos metálicos começou a se adaptar para pinos de fibra de vidro. Isso foi um problema, cara, porque não tinha evidência científica desses testes com pino de fibra de vidro. A metodologia da época não comparava que para você colocar um pino em 2 terços, você poderia deixar o dente mais susceptível à fratura. Trinca e fratura, pode ver que é algo que a gente começou a bater mais forte, né, de 10 anos para cá, você concorda? Que começou a se falar de acesso conservador, começou a se falar para ter cautela em uso de gates, começou a se falar para a gente não forçar espaçador digital dentro do canal, e junto com isso a gente começou a perceber que, poxa, alguns conceitos de retentores da gente não está batendo, não está certo. E quando eu comecei a estudar isso, Samuel, eu vi que, de fato, a gente não tem uma necessidade de colocar um pino em 2 terços. A gente coloca pinos hoje por 2 situações, e isso é muito importante que as pessoas distingam isso. A gente pode colocar pino para fazer retenção de material restaurador, e eu digo, talvez eu não considero que é a principal função do pino de fibra de vidro. É uma excelente função, mas para mim o primordial, quando a gente pensa do lado da endodontia, é a dissipação de forças. E que é algo que o pessoal da prótese, o pessoal da dentística, eles não atentam para isso muitas vezes quando eles estão fazendo algumas afirmações. Vou te exemplificar. A gente recentemente teve um boom aí, que o pessoal começou a falar, não vai mais usar pino de fibra de vidro, não tem mais necessidade de trabalhar com pinos, por conta o avanço aí da adesão, ignora totalmente a necessidade de pinos de fibra de vidro. Eu acho fantástico o avanço da adesão, fantástico, fantástico, fantástico. Porém, toda a literatura científica, a grande maioria dos trabalhos que compara pinos de fibra de vidro, é justamente para evitar fraturas catastróficas e melhorar a dissipação de forças. Onde a gente pensa na retenção, né, são justamente os dentes que a gente considera sem férula, que são os dentes que têm pouca estrutura. E é isso que a gente começou a destrinchar muito bem, porque a grande maioria das pessoas coloca pino e faz, poxa, será que aqui tinha necessidade de colocar um pino? Né? Será que esse dente tem benefício de receber um pino de fibra de vidro? Vou dar só alguns spoilers, tá, pessoal? Por conta que acho que quem assistir nossa aula, de fato, a gente responde muito bem essas perguntas, certo? Mas hoje, quando eu penso na colocação do pino de fibra de vidro, primeira situação, a retenção do material restaurador, mas eu tenho algumas situações, e aí é que faz toda a diferença o endodontista ter esse conhecimento, que eu posso fazer colocação estratégica de pino de fibra de vidro, e eu consigo, com isso, melhorar minha dissipação de forças, e como resultado final, a gente tem trabalhos comprovando que é, sim, diferente do que muito se fala, possível melhorar a resistência à fratura de um dente com pino de fibra de vidro, certo? Que eu acho que isso é um grande paradigma que a gente tem e que é enfatizado que, dependendo da técnica que você utilize para colocar o pino de fibra de vidro, você consegue, sim, gerar reforço no seu elemento. Mas primeira coisa que a gente vai enfatizar, né, Samuel? E a gente vai explicar isso. Pino não precisa ser colocado em 2 terços obrigatoriamente, tá certo? Isso é um grande mito, tá? Que existe, que vem um conceito enraizado aí de muitos anos, mas não precisa colocar 2 terços em todos os casos. Obviamente, você vai colocar o pino até onde? Até onde a anatomia do dente permitir. A nossa filosofia que a gente trabalha
é que o espaço gerado pela instrumentação é o espaço que você vai utilizar para colocar o pino de fibra de vidro, certo? Vitor, núcleo metálico fundido ou fibra de vidro? Gente, esse é um trabalho que foi publicado no Journal of Protest Dentistry, e a gente vê que quando a gente trabalha com pinos de fibra de vidro, certo? A possibilidade de fraturas catastróficas é muito baixo comparado com o núcleo metálico. E isso é um conceito da prótese que eu escutava muito dos meus indicadores, sabe, Samuel? O cara fazia, não, eu vou colocar um pino metálico, porque pino metálico não fratura. Numa relação, né, alguém tem que ceder. Se acontece de ter uma fratura com um pino de fibra de vidro, quem teria fraturado ali, numa outra situação, teria sido o dente, certo? Quando a gente compara núcleo metálico fundido com os pinos de fibra de vidro. Ou seja, 99% das situações eu diria que o clínico deve utilizar pino de fibra de vidro. Vitor, e esse 1% das situações? Eu deixaria justamente para aquelas situações quando o dente vai ser um pilar de ponta fixa, né? Que a gente sabe que nessas situações um pino de fibra de vidro dificilmente ele aguentaria aí essas tensões que vão ser utilizadas. Mas do ponto de vista endodôntico, não é bem-vindo, né? Eu não vejo assim com bons olhos, a literatura também não mostra com bons olhos, quando a gente vai trabalhar hoje com ponte fixa, sabe, Samuel? Devido a que a gente acaba sobrecarregando o elemento tratado endodonticamente. Um outro fator que a gente vai mostrar para vocês, isso a gente explana muito bem durante toda a aula, é que quando a gente compara, né, os pinos metálicos com os pinos de fibra de vidro, os pinos metálicos ele tem um módulo de elasticidade totalmente diferente do pino de fibra de vidro. E, consequentemente, ó, quando eu marco aqui em vermelho para vocês, aqui são as tensões que são exercidas em um dente com um núcleo metálico fundido. E aqui, olha em verde, aqui são as tensões de quando a gente está trabalhando com pinos de fibra de vidro, certo? Ou seja, se eu pensar em promoção de saúde, se eu pensar que eu quero que meu tratamento endodôntico dure o maior tempo possível, é totalmente racional que eu trabalhe com pinos de fibra de vidro, certo? Ou seja, na nossa prática clínica, a gente evita o uso de núcleo metálico fundido por diversos motivos, e principalmente, quando a gente faz essa comparação, devido que os pinos de fibra de vidro têm possibilidade de ter uma maior longevidade. Não tem como a gente pensar em outra modalidade de reabilitação se não for com pinos de fibra de vidro, certo? Existe um conceito que está muito bem estabelecido hoje, assim, sabe, Samuel? Pinos de fibra de vidro para molares. Cada vez mais é uma tendência de desuso, certo? É uma tendência de desuso por conta que o molar, devido à estrutura que ele tem na base do assoalho dele, ele consegue reter muito bem o material, tá certo? Porém, tem uma situação que eu considero muito estratégica para a gente colocar pinos de fibra de vidro em molares, e você vai concordar comigo que isso aparece muito para a gente. Pacientes com ampla destruição, né? E que, no momento do tratamento endodôntico, ele não vai ter como realizar a coroa imediatamente após o tratamento. Tem um trabalho publicado no Journal of Endodontics que ele justamente fez essa comparação aqui. Ó. Ele fez o grupo 1 era uma classe 1, né? Ou seja, não sofre benefício algum de pinos de fibra de vidro. Grupo 2, uma classe 2. Grupo 3, uma MOD. E o grupo 4 com apenas uma parede. E o grupo 5 sem parede alguma. E ele comparou aqui, ó, aqui é o grupo sem pino e aqui é o grupo com pino. E veja que o grupo com pino, as fraturas, quando elas acontecem, são restauráveis em sua grande maioria, diferentemente do grupo sem pino, tá certo? Onde a gente teve uma diferença significativa, tá? Portanto, em situações que eu tenho uma perda de estrutura, né, significativa, principalmente dente com uma parede, ou até mesmo com somente duas paredes, eu posso me beneficiar da colocação estratégica de um pino de fibra de vidro em molares, tá certo? Quando a gente muda para premolares MOD, a literatura científica já é muito consolidada quanto a isso, de que nessa situação a gente tem um benefício grande aí da colocação dos pinos de fibra de vidro, ok? E o que eu acho muito interessante, Samuel,
é que eu vejo muitos argumentos de pessoas falando, ah, Vitor, pino não reforça a raiz. E aí tem esse trabalho aqui, cara, fantástico, publicado, Journal of Endodontics, ou seja, nossa queridinha, né? E esse trabalho, ele foi muito sábio no seguinte aspecto. Vamos lá. O módulo de elasticidade de gutta-percha é próxima de zero, certo? Quando a gente obtura um dente com ápice aberto com gutta-percha, é basicamente como se a gente deixasse parte do dente com espaço vazio, concorda, Samuel? Porque não tem Sim, adesão, não tem. É espaço vazio. Gutta-percha reproduz como se fosse um espaço vazio. E um dos receios que a gente tem, pessoal, são em dentes com risogênese incompleta, a gente vê que esses dentes, a curto prazo, eles acabam fraturando. E a Margarry, ela fala isso, né? Não sei se você conhece, mas a Margarry, que é da isso. Holanda, ela veio no congresso da Dá um Abram. canal, Ela dá veio um com o canal. também, né? Pronto, eu assisti uma aula com ela em 2014. Ela veio para o evento da Abramo e ela falava disso já, sabe? Ela fazia, olha, pino de fibra de vidro em dentes com risogênese incompleta. Ela batia muito nessa tecla. E aí eu fui pesquisar, fui olhar os trabalhos, né? É impressionante quando você tem um dente com risogênese incompleta, e foi justamente isso que esse trabalho comparou. Se seria melhor eu fazer um tampão apical com MTA e preencher tudo com gutta-percha, preencher tudo com pino, preencher tudo com resina, tá certo? Ou e também tem o grupo de controle negativo, né? E o grupo de controle positivo. E foi visto que quando eu coloco, né? Isso está melhor explanado na nossa aula. Quando eu faço o plug apical com MTA e coloco um pino de fibra de vidro, substituindo esse espaço, né, que seria pela gutta-percha, a minha resistência à fratura ela é maior. Ou seja, nessas situações, o pino de fibra de vidro, de fato, reforça o elemento dentário. Vitor, por que ele reforça? Poxa, eu estou colocando um material que tem adesão e estou comparando com a gutta-percha, que seria espaço vazio. Ou seja, se a gente pensa nos princípios de selamento coronário, faz todo sentido do mundo e a gente trabalhar com esse tipo de reforço, certo? É muito bem-vindo. E tem esse trabalho e tem alguns outros trabalhos também que fazem essa mesma comparação. E é algo que tem que ser inserido na rotina do endodontista, sabe, Samuel? Toda vez que a gente pegar um dente com um ápice aberto, risogênese incompleta, por algum motivo vai fazer o plug apical com MTA ao invés da revascularização, tem que ser pino de fibra de vidro. Tem que ser pino de fibra de vidro. É o que a literatura mostra muito bem estabelecido. Outra questão que a gente bate muito na tecla, os pinos não são todos iguais, né? Isso. Os pinos eles possuem o mesmo modo de elasticidade, mas tem resistência diferente. Que a gente está na época, né, onde os nossos queridos aluninhos compram tudo da China, né, importam tudo, chega tudo do AliExpress. É, Ixi, chegou um aluno lá no curso ano passado, chegou assim, fez, Vitor, comprei aqui, ó, R$ 50, 200 pinos de fibra de vidro. Eu fiz, meu Deus, quando a gente fez o raio-x para ver a radiolucidez desse pino, a radiopacidade, cara, era quase que transparente. Por quê? A quantidade de fibra de vidro presente nesse pino era baixa. Os pinos, eles não são todos iguais, gente. Vitor, qual pino que você trabalha? Eu trabalho muito com os pinos da Ângelos. São pinos de excelente qualidade, são pinos que têm uma grande quantidade de fibra de vidro neles, ou seja, muitas vezes a fratura do teu pino, ela pode acontecer do pino que você utilizou, certo? Ou seja, os pinos não são todos iguais. A gente explana na nossa aula os tipos de pinos que trabalhamos, né? A gente trabalha tanto com o pino exato, como trabalha com o pino Splendor, e o que está vindo aí agora é o endotaper, mas a nossa aula foca muito em como o endodontista colocar o pino de fibra de vidro sem desgastar a estrutura dentinária, aproveitando o espaço da instrumentação. E a gente também mostra como que o endodontista coloca o pino de fibra de vidro, tá certo? De maneira totalmente conservadora, respeitando a anatomia. Uma etapa que eu falo que a gente faz, né, Samuel? É prova do pino. Do mesmo jeito que a gente faz a prova da guta, a gente faz a prova do pino.
Por isso que os endodontistas que devem trabalhar a colocação do pino de fibra de vidro. Samuel, eu vou mostrar dois videozinhos aqui só para dar um gostinho, tá certo? De Isso como é aí. que trabalha, tá? Só para o pessoal ver. Eu não coloquei parte do hands-on, mas posso abrir aqui também, se no final você quiser que eu mostre alguma parte do hands-on. Acho que eu tenho gravado aqui, consigo mostrar como é que a gente vai fazer. Mas só para vocês verem aí, pessoal, como que a gente faz. E olha o mais interessante, pessoal, na radiografia final, olha como fica conservador, né? Vocês veem que a gente não trabalha, Samuel, com aquelas lanças que muitas vezes o fabricante produz, né, para que a gente utilize. Uhum. A gente não faz o espaço para a etapa de preparação do espaço para o pino, né? A gente simplesmente, essa nossa etapa é relacionada à limpeza para poder ter a melhor adesão possível, tá certo? Mostrar também para vocês um caso clínico aqui com o endotaper, né? Que é o pino de fibra da Angelus, que vai estar sendo introduzido aí no mercado também. Essa é a etapa de prova do pino, tá? Ó. Não sei se você conseguiu observar, Samuel, mas todos esses dois casos que a gente mostrou, né, você vê que assim, o espaço da instrumentação, ou seja, normalmente a gente trabalha aí com tipo taper médio 0,5, né, para colocar pinos de fibra de vidro, eu gosto muito do 0,5. E esse próprio espaço que é gerado pelo instrumento, a gente coloca o pino de fibra de vidro, sem desgastar a estrutura em demasia. Obviamente, tem técnica específica para fazer isso, tem 3 modalidades de técnicas, né? Só mostrar aqui, só para dar um gostinho especial, tá, Simão? Não vou mostrar muita coisa, não, tá? Só para dar o. Se eu consigo pegar aqui. Só para dizer que a palestra vai ser bem legal, né, Vitor? Só para Exatamente. mostrar que Dá para está ver bem a. vazada, está bem legal. Ó. Deixa eu só pegar aqui a aula, pessoal, para mostrar para vocês. Aqui. Só para dar o gosto, para dizer, pessoal, que a aula realmente está muito bem legal, está muito legal. Eu assisti, né? Eu achei a aula fenomenal. Vale a pena vocês assistirem, tá? Porque está bem legal a aula do Vitor aí. Acho que está muito completa, Samuel, no sentido que, ó, a gente detalhou aqui, gente, para todas as possibilidades de como você colocar um pino de maneira conservadora, e a gente ensinou isso no hands-on, tá? A gente mostrou tanto a técnica pela Gates Glidden, tá certo? Que é a técnica que, assim, que das citadas, é a que pode remover talvez um pouco de dentina. Demonstramos também como você preparar o espaço para pino com instrumentos aquecidos, é uma das técnicas que eu mais utilizo no meu dia a dia, que você tem zero de desgaste dentinário. E também mostramos como você fazer isso com a própria lâmina de bisturi, ou se não um termo aquecido, tá certo? De maneira prévia, fora da boca, tá certo? Ou seja, tem algumas formas da gente conduzir isso e de ter excelentes resultados aí.
tá certo? A gente também vai dar um spoilerzinho aqui, ó, do endotaper, que é algo novo que está vindo aí, mas é só um spoilerzinho também que a gente citou na nossa aula. Samuel, o pessoal está com alguma dúvida aí? Acho que a gente pode dar uma explanada aí, fazer uma Aqui, em etapazinha. alguns casos, o Ravel está comentando aqui, eu posso cimentar um pino com Meron, Cive, cimente é o nome de vidro? Não conheço. Conhece, Vitor? Não conheço, Samuel, mas hoje a gente está na era aí dos cimentos dual e autocondicionante, né? Ou seja, se a gente tem um 7PP e um 200 para estar colocando um pino de fibra de vidro e descartando, diminuindo a sensibilidade da técnica, né? Quanto menos sensível ao operador a técnica, melhor vai ser. Eu acho fantástico, por exemplo, o pino Splendor da Angelus, né? Que a gente vai falar dele na aula, que é um pino moldável. Poxa, aquela etapa de fazer um pino de fibra de vidro, embasando com resina lá dentro, e passava óleo dentro do canal. Nossa, cara, aquilo ali eu fazia, nossa, isso aqui é coisa de louco, é muito difícil aquela técnica, é sensível ao operador, né? Qualquer falha ali, quando você radiografa, tá lá algo catastrófico no final do procedimento. Ou seja, quanto menos sensível for sua técnica, quanto mais simples, se tem algo de que você pode fazer de forma de simples e prática e eficiente, eu sou 100% a favor. Eu acho que cimento dual e autocondicionante é simples e muito eficiente mesmo. Ou seja, Concordo. eu evitaria, não estou dizendo, eu não conheço o Meron, não conheço a aplicabilidade, mas via de regra, né, a gente faz colocação de pinos de fibra de vidro com cimentos resinosos. Beleza, show de bola. Deixa eu ver aqui outra pergunta aqui, cara. Deixa eu ver aqui. Vitor, se o pino for colocado na mesma seção de obturação, pode acontecer algum problema se for removido guta do terciário e médio? O problema maior de colocar pino na mesma seção, Samuel, é quem trabalha com endofil, né? Que é cimento à base Isso. de óxido de zinco e eugenol, e a gente sabe que o eugenol ele tem capacidade de inibir a fotopolimerização. Ou seja, eu evitaria o endofil. Hoje, na minha prática, eu trabalho com cimentos biocerâmicos. Tem uma grande vantagem de cimentos biocerâmicos, que ele funciona bem em umidade, ou seja, ao final do procedimento você pode lavar abundantemente para aquela dentina ficar totalmente isenta de cimento obturador. Ou seja, seria meu cimento de escolha para colocar um pino de fibra de vidro na mesma seção, sem sombra de dúvida, seria o cimento biocerâmico. Ele diminui a sensibilidade da técnica ao operador, por conta que quem não trabalha com cimento biocerâmico, a gente sugere que faça um sanduíche, guta pecha, pequeno incremento, né, 1 milímetro de cotosol para depois vir um pino. Porque senão, quando você for lavar abundantemente um cimento, como por exemplo um H+, você vai prejudicar as propriedades dele, né? Exatamente, concordo. Principalmente na mesma seção, né, cara? Pois é, cara. Na mesma Pois é. seção é mais crítico o negócio. Com Cimento certeza. ainda pegando preso? Com certeza. Com Deixa eu certeza. ver aqui mais aqui. Tem que fazer o possível para minimizar isso. Cara, faça seu último convite aí, antes da gente terminar. Faça aí seu último convite aí para sua aula. Não é porque é minha aula, não, tá? Mas foi uma aula preparada com todo carinho, né? A gente fez ela aí 100% baseada em evidência científica. Eu acredito fortemente, e a literatura mostra que colocação de pino de fibra de vidro é uma área que deve ser do domínio do endodontista, por diversos motivos, o qual a gente teve aí, acho que minha aula está próxima aí de 1 hora e meia de duração, a gente teve esse tempo aí para trabalhar isso, para explicar, e vocês vão ter um ganho muito grande, tá certo? A gente focou a nossa aula, Samuel, nas etapas do pino, a técnica do pino mesmo. A gente não deu tanta ênfase na parte de adesão. A adesão, hoje, se a gente trabalhar com cimentos duais e autocondicionantes, a gente já está aí meio caminho andado para ter o nosso sucesso. A gente também focou na etapa de limpeza, né? Que acho que é uma parte que é muito negligenciada, como preparar ali o espaço para a gente poder fazer a colocação do pino da maneira mais adequada, tá certo? Ou seja, quem participar, eu tenho certeza que vai gostar muito. Depois, as dúvidas que tiver, pode me mandar mensagem lá no Instagram, que vai ser um prazer. Show de bola. Pessoal,
Muito obrigado pela participação de vocês. Vitor, obrigado aí, cara. Tudo, meu amigo. Depois lembre aí do PowerPoint, quando você tiver tempo e paciência. Já vou colocar hoje à noite aqui, cara, porque daqui que vai para as nuvens, Beleza. daqui que chega, tá É mil certo? anos. Amanhã Cara, obrigado aí pelo esquenta. Foi muito objetivo, Vitor. Eu gostei porque tu pegou os pontos críticos aí que o pessoal precisa entender para ir para a sua aula. Os pontos críticos que eles precisam entender para colocar os pinos de fibra. E, pessoal, se isso foi só uma colherzinha de chá, vejam o que vai ter no Ciendo 2021. Não percam. Vitor, sem brincadeira, cara, eu acho que é a maneira mais barata da gente estar se atualizando no Brasil. R$ 149, pessoal. Isso aqui é literalmente para você não Samuel, ficar fora, né, do que tem mais de novo aí dentro da endodontia. Literalmente. Vitor, grande abraço, cara. Um grande abraço aí para os seus amigos, para os seus alunos. valeu, Viu, Samuel. bicho? E obrigado aí Abraço. pela Se participação, precisar, brother. estamos sempre à disposição, Samuel. Um prazer estar aqui com você, cara. Um grande abraço, viu? Tudo de bom Valeu para demais, você, para cara. sua família aí. Obrigadão. Um abração, cara.